Olá, meu nome é Braulio, eu estou aqui falando em nome da Ontolution Soluções em Tecnologia da Informação. Vou explanar um pouco hoje sobre virtualização de servidores. A Ontolution sempre preza a manter esses três pilares nas suas soluções, que é reduzir a complexidade, reduzir os custos e prover serviços eficientes. Vamos falar aqui um pouco sobre virtualização. Aqui a gente tem o seu servidor, o seu hardware, a sua máquina dentro do seu data center, que no mundo da virtualização a gente vai passar a chamá-lo de host. Neste equipamento nós vamos criar uma camada que se chama de virtualização. A partir dessa camada de virtualização, nós vamos criar as nossas máquinas virtuais. Tudo isso encapsulado. Okay? Uma definição livre de virtualização é o processo de executar vários sistemas operacionais em um único equipamento. Uma máquina virtual é um ambiente operacional completo que se comporta como se fosse um computador independente. Falar um pouco das propriedades da virtualização. São 4: particionamento, isolamento, encapsulamento e a independência do hardware. Falar um pouco sobre cada uma. Particionamento: executar diversos sistemas operacionais em uma máquina física, dividir os recursos do sistema entre máquinas virtuais. Na TI tradicional, a gente sabe, já é conhecido, que você aproveita, na maior parte do tempo, no máximo ali de 30 a 50% do hardware do seu equipamento servidor. O restante, de 70 a 50%, fica ocioso na maior parte do tempo. Isso causa uma ineficiência muito grande. Você está com seu hardware aproveitando apenas 30 a 50% dele, mas ele está gastando energia, ele está gastando espaço, ele está gastando refrigeração, ele está utilizando todo o recurso do seu data center, provendo apenas 30 a 50% do que ele realmente pode prover de serviço. A ineficiência é muito grande na TI tradicional. Como é que funciona a virtualização? Falando mais simplificadamente, nós vamos ter o nosso hardware e vai ser fatiado em várias partes, sendo que cada parte dessa, cada fatia dessa vai ser destinada a uma máquina virtual. E ainda, eu posso ter diversos sistemas operacionais rodando no mesmo host. Eu não fico limitado a apenas um sistema operacional, como na TI tradicional, por servidor, por equipamento servidor. Eu posso estar rodando na mesma máquina Linux, FreeBSD, Microsoft Windows, independente do hardware que eu estou utilizando. Tá? Então essa é uma das vantagens muito grandes. Eu posso utilizar esse equipamento com diversos sistemas operacionais ao mesmo tempo. E o recurso da minha máquina, ele vai estar dividido entre essas máquinas virtuais. Então aqui, em vez de ficar lá na TI tradicional de 30 a 50%, eu consigo atingir 90% de uso da máquina aqui no maior período do tempo dela. Porque eu fatiei minha máquina, eu determinei cada recurso para cada máquina virtual e ele vai garantir isso para as minhas máquinas virtuais. Eu estou botando a mesma máquina para rodar diversas máquinas em um mesmo host. Isolamento. O que quer dizer o isolamento? Isolamento de falhas e segurança no nível de hardware. Os controles de recursos avançados preservam o desempenho. O que isso quer dizer? Aqui eu tenho o meu servidor, o meu host, com sua camada de virtualização, que está rodando 3 máquinas virtuais. Caso essa máquina virtual aqui apresente um bug, uma falha, uma baixa na produtividade, qualquer problema que seja, nada dessa máquina virtual vai impactar nas demais máquinas dentro desse host. Ela está isolada das demais máquinas dentro desse host. Se essa máquina parar, as outras não são impactadas em nada. Isso é isolamento. Encapsulamento. É possível salvar todo o estado da máquina virtual em arquivos. Mova e copia máquinas virtuais como se estivesse movendo e copiando arquivos. A gente consegue fazer, a máquina virtual, na verdade, ela é controlada por arquivos. Ela é encapsulada em arquivos. Então você pode pegar uma máquina virtual no estado que ela se encontra e mover de um local para outro, seja fazendo um DRP, seja criando
um backup, seja fazendo uma migração de um servidor para outro. Ela é encapsulada. Isso é feito online. Você não precisa parar os serviços para que isso aconteça. Vamos falar agora da independência de hardware. Provisione ou migre qualquer máquina virtual para qualquer servidor físico. O que quer dizer isso? Aqui nós temos, se a gente tem um Rust rodando as suas máquinas virtuais, eu já isolei as máquinas, eu já encapsulei as máquinas, e eu posso agora migrar de um host A para um host B, simplesmente movendo esses arquivos, copiando esses arquivos de um equipamento A para um equipamento B, independente da bandeira desse equipamento. É claro que ele vai ter que ser possível criar camadas de virtualização deles. Simplesmente esse é o único pré-requisito. Fora isso, você pode pegar uma máquina e migrar suas máquinas virtuais de um para outro online. Você não precisa parar o serviço. Você pode fazer essa migração online. Criando seu DRP, fica super fácil trabalhar com isso aqui. Para isso, vamos fazer o seguinte: vamos transformar uma infraestrutura tradicional numa virtual. Essa que vocês estão vendo é a tradicional. Você tem aqui seu hardware, seu sistema operacional, sua aplicação, sua camada de interconexão. O que a gente vai fazer para isso se migrar para uma infraestrutura virtual? Primeiro, a gente vai separar o hardware do sistema operacional e da aplicação, criando uma camada de virtualização. A partir dessa camada de virtualização, eu vou poder criar o meu pool de recursos. Eu vou pegar todo esse hardware dos servidores e alocá-los em um pool de recursos. Então eu vou ter lá meu pool de CPUs, meu pool de memória, meu pool de armazenamento, meu pool de interconexão. Eu vou transformar os recursos físicos, os hardwares dos servidores, em um pool de recursos. Chegamos então na nossa infraestrutura virtual. Seria o nosso pool de recursos com a camada de infraestrutura virtual, prestando os recursos aos sistemas operacionais e às aplicações. O que quer dizer isso? Uma virtualização com a criação de pools é igual a menor complexidade. Lembra lá atrás que eu falei que o seu administrador tinha um range de 20 a 30 servidores físicos para ele estar monitorando? Aqui ele vai monitorar uma infraestrutura virtual. Ele vai monitorar pool de recursos e máquinas virtuais. Ele vai estar sentado numa console, monitorando os seus recursos para os seus sistemas operacionais e aplicações em suas máquinas virtuais. A complexidade é muito menor, o range que ele vai trabalhar está dentro de uma estrutura virtual, ele vai ter muito menos problema, vai ter muito menos serviço, vai ter mais tempo livre para se dedicar a outros serviços dentro do data center e vai estar tudo muito fácil de administrar. Como é que a Ontolution trabalha a virtualização? A gente usa o Hypervisor KVM, Kernel Based Virtual Machine. Ele é da terceira geração da tecnologia do Hypervisor. Desenvolvido e baseado nos modernos hardwares x86, trabalha offload com a CPU, não necessita de tradução de binário, nem mesmo para virtualização de kernel. O Hypervisor KVM, ele era um projeto da Kiranet, que foi adquirida pela Red Hat. E o KVM foi aportado ao kernel do Linux em 2007, ou seja, ele é nativo do kernel do Linux, ele já está dentro do kernel do Linux. As principais distribuições Linux já têm o KVM nativo, então eu não preciso fazer nada de especial para botar a minha máquina virtual em funcionamento. Não preciso fazer para virtualização de kernel, nada disso, já está no kernel do Linux. Fazer um pequeno comparativo das soluções existentes hoje, das principais soluções existentes hoje de virtualização de servidores no mercado. Nós temos o VMware, nós temos o Hyper-V da Microsoft, nós temos o Rev da Red Hat e nós temos o OntoVM da Ontolution, que é uma versão open source da Rev. Okay? Falar um pouco do VMware. O VMware ele é distribuído a partir da vSphere 4.0. Ele tem diversas formas de ser distribuído. Tem um pacote básico, que ele tem um baixo custo, uma baixa capacidade, limitado a 3 servidores físicos. O Hypervisor também é distribuído em quatro soluções: Standard, Advanced, Enterprise, Enterprise Plus.
E o gerenciamento é dividido em dois: Foundation Edition, limitada a 3 hypervisors por nó, e Standard Edition, sem limitação de nós. Um pouco complexo. Vamos fazer agora um comparativo sobre o Hyper-V da Microsoft. Ele vem dentro do Windows Server 2008, em Standard, Enterprise ou Data Center. Ele necessita no mínimo da Enterprise superior para Live Migration. O Standard é limitado em sockets e RAM, não tem Live Migration. Tá? O Hyper-V Server 2008 é um server gratuito, sem sistema operacional para o guest. Bom. E o System Center TV Manager é pago por conexão ao Hypervisor. Também um pouquinho complexo, né? A gente tem algumas distribuições e as formas de se montar a sua estrutura. Agora vamos falar da solução RHEV, da Red Hat. RHEV for Servers, Red Hat Enterprise Virtualization. Ele é distribuído em dois pacotes, sendo que a diferença entre os dois é se você vai ter suporte 12x5 ou 24x7. Todas as duas distribuições possuem o Red Hat Virtualization Manager for Servers e o Red Hat Virtualization Enterprise Hypervisor, que é para o seu host. Ok? Simples. 2x5 ou 24x7. Vamos ver agora o comparativo das soluções. A OntoLution Virtual Machine. Nós não temos licença de uso. A OntoLution não vende licença para uso, nós vendemos serviços. Somos uma empresa prestadora de serviços. Tá? A nossa solução é baseada na RHEV, utilizando essa distribuição Fedora. Pelo que a gente viu por trás, fora de todo o ganho que a RHEV tem, não só o ganho financeiro, mas a solução da Red Hat, ela é open source, na distribuição Fedora, ela é aberta à comunidade e é uma solução robusta e segura, inclusive rápida, porque já está utilizando o KVM, que está dentro do kernel do próprio Linux. Ok? Fazer um resumo dos custos das soluções aqui. A gente tem lá então o VMware, que para te virtualizar 6 máquinas virtuais vai te trazer um custo estimado de $38 mil. Nós vamos ter a Hyper-V da Microsoft com a mesma solução para 6 máquinas virtuais por volta de $25 mil. E da Red Hat RHEV para a mesma solução, 6 máquinas virtuais com custo de $6 mil o suporte. Basicamente é isso. Ou seja, a escolha da OntoLution pelo RHEV não é simplesmente baseada em valor, ok? Você pode ter inclusive o RHEV instalado para ter o suporte à Red Hat, se você quiser utilizar a Red Hat, e a gente vai montar todo o seu ambiente virtual baseado na solução RHEV, KVM, Overt, toda a parte de virtualização que a Red Hat usa a partir da distribuição Fedora. Então, na solução da OntoVM, da OntoLution, nós vamos ter a mesma coisa, o nosso host rodando o OntoVM, e você vai poder ter quantas máquinas virtuais você necessita. A limitação vai ser o seu hardware. Nós não vendemos licença, nós vendemos serviço. Quais são os passos para a OntoLution implementar e implantar um ambiente virtual no seu empreendimento, na sua empresa? Primeiro, a gente faz uma análise e um mapeamento de toda a infraestrutura e dos processos e o armazenamento já existe no seu data center. Como está funcionando o seu data center hoje? O que você tem de hardware e o que é que você roda nesse data center? Depois a gente pega a gente define quais são as necessidades e os requisitos de TI para a gente se implantar essa nova infraestrutura. É isso, gente. Obrigado. Meu nome é Braulio. O meu e-mail está por aí. E a gente se encontra em outra etapa. Atenção! Esta apresentação foi editada e cortado seu conteúdo em diversos pontos para atender a limitação de tempo do YouTube, que é de 15 minutos. Assista a mesma na íntegra na página da OntoLution em http://www.ontolution.com.br.